Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. In Walmart Sue Newville, time was ticking away. Only a few nights left till the big holiday. But last-minute gifters had no need to worry. Walmart Express Delivery got their gifts in a hurry. From Nintendo to Nespresso and Lego Flowers, they could check off their lists in as fast as an hour. All of Who Newville, East, West, South, and North could order gifts up until 5 p.m. on December 24th. So this holiday, just do as the Who's do. With gift delivery this fast, they all gasped. From Walmart, who knew? Subject to availability, terms and fees apply. agenciadepodcast.com.br. Como nasce uma nação? O que faz um povo se unir ou se dividir ao longo dos séculos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da Argentina. Um país marcado por revoluções, caudilhos, tango, ditaduras, lutas sociais e grandes transformações. O meu objetivo com esse episódio é traçar um panorama claro e acessível da formação da Argentina moderna, dos povos indígenas ao período colonial, da independência até os dias de hoje. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A gente tem que começar esse episódio a partir da origem da Argentina, ou seja, antes da chegada dos europeus. O território que hoje conhecemos como Argentina era habitado por uma grande diversidade de povos indígenas. Essa diferença étnica e cultural refletia a vastidão geográfica do país, que vai dos pampas férteis até as montanhas andinas, passando pelas florestas subtropicais do Nordeste e as regiões áridas do Sul. Cada espaço favoreceu o desenvolvimento de diferentes modos de vida, e os espanhóis encontraram sociedades bem variadas em organização e complexidade. Entre os grupos mais conhecidos estavam os querandis, que ocupavam a região da atual Buenos Aires. Eram caçadores-coletores conhecidos pela sua mobilidade e pela habilidade em viver nos pampas, caçando veados e emas, além de pescar nos rios próximos. No noroeste, próximo aos Andes, viviam os povos como os diaguitas, que apresentavam formas de organização mais complexas, com práticas agrícolas avançadas, aldeias fortificadas e até com algum contato com os Incas, especialmente após a expansão do Império Inca no século XV. Mais ao sul, nas regiões da Patagônia, os Mapuche e os Tehuelches formavam sociedades adaptadas ao clima rigoroso, com práticas de caça e pastoreio. Já no Nordeste, próximo ao rio Paraná, os guaranis cultivavam mandioca e milho, possuindo também práticas rituais próprias e uma organização social marcada pela presença de líderes espirituais. Essa diversidade indígena é importante para compreender a forma como os espanhóis se inseriram no território. Diferentemente do que ocorreu no México ou no Peru, onde havia impérios centralizados como os astecas e os incas, a região do atual território argentino não contava com uma sociedade unificada que pudesse ser conquistada de imediato. Isso tornaria o processo de colonização mais fragmentado, lento e marcado por tensões constantes entre espanhóis e povos locais. A primeira presença espanhola significativa ocorreu em 1516, quando o navegador Juan Díaz de Solís chegou ao estuário do Rio da Prata. A expedição terminou em tragédia. Solís e parte de sua tripulação foram mortos por indígenas, o que desestimulou novas tentativas imediatas de colonização. Ainda assim, o rio e a sua foz chamaram a atenção pelo seu potencial estratégico, funcionando como porta de entrada para o interior do continente. No ano de 1536, 20 anos depois, o conquistador Pedro de Mendoza fundou pela primeira vez a cidade de Buenos Aires, mas o empreendimento fracassou. Os querandis resistiram à ocupação, cortando o fornecimento de alimentos e atacando os espanhóis, o que levou ao abandono da cidade poucos anos depois.
Essa experiência inicial mostrou que a conquista da região não seria fácil e nem imediata. O verdadeiro ponto de apoio espanhol no atual território argentino se consolidou um pouco mais ao norte, com a fundação de Assunção, no Paraguai, no ano de 1537. A partir dali, os espanhóis passaram a explorar a região do Rio da Prata, estabelecendo cidades como Santiago del Estero em 1553, Tucumã em 1565 e Córdoba em 1573. Buenos Aires foi refundada apenas em 1580 por Juan de Garay, dessa vez com mais sucesso, tornando-se gradualmente o principal porto da região. No sistema colonial espanhol, a região do Rio da Prata permaneceu por muito tempo sem tanta importância. O centro administrativo e econômico estava no vice-reinado do Peru e a sua capital era Lima. O comércio oficial era rigidamente controlado e passava pelo porto de Callao, o que prejudicava Buenos Aires. Para contornar as restrições, cresceu o contrabando, especialmente com portugueses instalados aqui no Brasil. Essa prática seria uma marca constante da economia colonial platina. Além da economia, outro elemento importante foi a ação dos jesuítas, especialmente no Nordeste, com as famosas missões jesuíticas guaranis. Essas reduções, estabelecidas a partir do século XVII, buscavam converter e organizar os indígenas em comunidades cristãs, introduzindo novas técnicas agrícolas e sistemas de ensino. Embora representassem uma forma de dominação cultural, também garantiram relativa proteção com os ataques de bandeirantes portugueses e contra a escravidão. As missões se tornaram centros de vida comunitária, com arquitetura e produção artesanal, que até hoje são lembradas como patrimônio histórico. A criação do vice-reinado do Rio da Prata em 1776 foi um marco fundamental na história da região que viria a se tornar a Argentina. Até então, as cidades e territórios platinos estavam subordinados ao vice-reinado do Peru, cuja capital era Lima. Essa condição tornava Buenos Aires uma cidade periférica e marginalizada, com poucas oportunidades de participar do comércio transatlântico legalizado. A decisão da coroa espanhola de criar um novo vice-reinado, com capital em Buenos Aires, transformou a cidade no centro político-econômico do sul do continente. As razões para a criação do vice-reinado estavam diretamente ligadas a questões estratégicas. O Império Espanhol enfrentava dificuldades em manter o controle sobre as suas colônias e temia a crescente presença portuguesa no sul, bem como as atividades de contrabando que prosperavam na região. Buenos Aires, situada no estuário do Rio da Prata, era uma localização ideal para vigiar as rotas atlânticas e reforçar a defesa do território. Além disso, a região começava a ganhar importância econômica com a exportação do couro, carne salgada e, em seguida, o trigo. Com o novo status, Buenos Aires passou a se desenvolver de forma mais rápida. A cidade se tornou sede de instituições administrativas e militares, atraindo elites locais e se consolidando como polo urbano. A abertura do porto ao comércio autorizado trouxe prosperidade, embora o contrabando continuasse desempenhando papel central na economia. Muitos comerciantes, inclusive, atuavam simultaneamente no comércio legal e ilegal, se aproveitando da posição estratégica da cidade. Porém, o vice-reinado não era homogêneo. Ele incluía não apenas o atual território argentino, mas também o Paraguai, a Bolívia, na época conhecida como Alto Peru, e o Uruguai. Essa diversidade territorial gerava tensões internas, pois cada região possuía interesses econômicos e sociais bem distintos. O interior agrícola e minerador, voltado para o Alto Peru, tinha demandas diferentes da elite mercantil portenha, que via no comércio atlântico a sua principal fonte de riqueza. Essa disputa entre interior versus litoral se tornou uma das marcas mais persistentes da história argentina. Buenos Aires defendia políticas de livre comércio, pois favoreciam a sua posição portuária, enquanto as províncias do interior reivindicavam maior controle e proteção contra a concorrência externa. Esse conflito de interesses explicaria, em grande medida, as divisões políticas que surgiriam após a independência entre federalistas e unitários. Outro aspecto importante do período foi a vida cultural e social. Buenos Aires começou a se tornar um centro intelectual, ainda que pequeno se comparado a Lima ou todo o México. A circulação de ideias iluministas, embora vigiada pela Inquisição, encontrou espaço em tertúlias e sociedades letradas.
O contato com o comércio estrangeiro também facilitou a entrada de livros e jornais proibidos, alimentando um espírito crítico que seria fundamental no processo de emancipação. O vice-reinado também enfrentou pressões externas. Entre 1806 a 1807, Buenos Aires sofreu as invasões inglesas, quando tropas britânicas tentaram conquistar o estuário da Prata. Embora as invasões tenham fracassado, a resistência popular demonstrou a fragilidade do poder espanhol e fortaleceu a autoconfiança da população local. Milícias urbanas, organizadas para defender a cidade, acabaram desempenhando um papel central nos anos seguintes, especialmente durante a Revolução de Maio. Hello, I'm Diane Morgan. If you know who I am, you know who I am. If you don't, who cares? I'm here to explain Italian Time, a holiday phenomenon where Italians throw away their clocks and gather for eternity with San Pellegrino. I've been at this party so long that I've eaten 5 courses, hugged someone's grandma twice, and been offered a job in the family restaurant. So this holiday season, make sure to bring enough San Pellegrino to last you through the meal, the after meal, and the entire goodbye ritual. San Pellegrino, holiday on Italian Time. While the Whos of Whoville were laughing and eating, the Grinch from his lair sought to wreak havoc on their season. He thought, how do I ruin their holiday meals? A plan sprang to mind, which he enacted with zeal. Dill pickle seasoning on fries will make for a green surprise, and I know they'll be shocked with these loathsome odd socks. So if you want to experience the Grinch's mischievous meal, head to McDonald's and show him how you really feel. The new Grinch meal, now at McDonald's. At participating McDonald's while supplies last. Ba-da-ba-ba-ba. O vice-reinado do Rio da Prata não apenas deu centralidade a Buenos Aires, mas também criou as condições para os dilemas políticos e econômicos que acompanhariam a Argentina por todo o século XIX. O contraste entre interior e litoral, a dependência do comércio externo, o papel das elites mercantis e a emergência de uma consciência política própria foram legados desse período. Como observa o historiador Túlio Alperin Dongui, abre aspas, o vice-reinado não foi apenas uma reforma administrativa, mas o nascimento de uma nova realidade política que permitiu a Buenos Aires imaginar-se como o centro de um futuro Estado nacional. Fecha aspas. O início do século XIX marcou uma virada decisiva para o território do vice-reinado do Rio da Prata. O pano de fundo era a crise do Império Espanhol, provocado pela invasão napoleônica à Península Ibérica em 1808. A deposição de Fernando VII pelos franceses abalou a legitimidade da monarquia espanhola, abrindo caminho para que as elites coloniais questionassem a sua obediência à metrópole. No caso do Rio da Prata, a experiência das invasões inglesas de 1806 e 1807 havia deixado uma marca indelével. Diante da ineficácia das tropas espanholas, foram as milícias locais que conseguiram expulsar os britânicos. Esse episódio alimentou um sentimento de autoconfiança e demonstrou na prática que a população de Buenos Aires era capaz de se autodefender. Quando a crise dinástica espanhola explodiu, essas milícias já representavam um embrião de poder local. A ruptura formal começou com a Revolução de Maio de 1810. Em 25 de maio, o Cabildo de Buenos Aires depôs o vice-rei Baltazar Hidalgo de Cisneros e estabeleceu uma junta de governo. Embora inicialmente o discurso fosse de lealdade a Fernando VII, na prática se inaugurou um processo de libertação. Esse movimento não foi unânime. Enquanto Buenos Aires liderava a iniciativa, várias províncias do interior resistiam, preferindo manter vínculos com o poder espanhol ou defendendo maior autonomia. Os anos seguintes foram marcados por guerras intensas contra as tropas realistas. Figuras como Manuel Belgrano, criador da bandeira argentina em 1812, assumiram protagonismo militar e político. Belgrano liderou campanhas no norte do país, enfrentando batalhas difíceis contra forças leais à coroa. Já José de San Martín surgiu como um dos grandes líderes continentais. Em 1817, organizou a famosa Travessia dos Andes, um feito logístico e militar extraordinário, conduzindo um exército que libertaria o Chile e, posteriormente, o Peru. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre ele. San Martín representava um projeto emancipatório de alcance continental. Em disputa com Simão Bolívar, buscava coordenar a luta pela independência de toda a América do Sul.
Ainda que as suas estratégias tenham divergido em certos pontos, o encontro entre os dois líderes foi em Guayaquil, em 1822. Esse momento simbolizou a dimensão regional do processo de independência. O marco formal da separação foi a Declaração de Independência do dia 9 de julho de 1816, proclamada no Congresso de Tucumã. Ali, representantes de várias províncias ratificaram a decisão de romper definitivamente com a Espanha. Era a independência da Argentina e o nascimento do Estado Nacional. Na época era chamada de Províncias Unidas do Rio da Prata. No entanto, a independência política não resolveu os dilemas internos. Persistiam divisões entre Buenos Aires e as províncias, entre projetos unitários e federais, e entre as elites urbanas e os caudilhos rurais. Além das guerras externas, a Argentina enfrentava lutas internas pelo modelo de Estado a ser construído. Como destaca Alperin Dongui, abre aspas, a independência no Rio da Prata foi menos um momento de unificação nacional e mais um ponto de partida para décadas de fragmentação e conflito. Fecha aspas. Assim, a independência argentina não foi um processo linear, tampouco pacífico. Foi fruto de batalhas, negociações e disputas que moldaram não apenas o futuro do país, mas também todo o destino do Cone Sul. Se a independência significou a ruptura com a Espanha, o próximo período trouxe novos desafios. Eu tô falando da definição de como organizar o poder dentro do território argentino. O século XIX foi marcado por intensas guerras civis entre os unitários, que eram os defensores de um Estado centralizado em Buenos Aires, e os federalistas, que defendiam a autonomia das províncias. Nesse cenário, os caudilhos emergiram como figuras centrais. Eram líderes regionais, muitas vezes ligados a setores rurais, que exerciam poder político e militar baseado na lealdade pessoal e na capacidade de mobilizar recursos locais. Entre os caudilhos mais importantes estava Juan Manuel de Rosas, governador de Buenos Aires em diferentes períodos entre 1829 a 1852. Rosas se tornou símbolo da hegemonia portenha e da concentração de poder. Seu governo combinava autoritarismo, culto à personalidade e apoio das camadas rurais ligadas à pecuária. Sob a sua liderança, Buenos Aires fortaleceu a sua posição como centro econômico e político, mas ao custo de repressão e censura. O conflito entre Buenos Aires e as províncias marcou toda a primeira metade do século XIX. As províncias do interior resistiam à dominação portenha, defendendo maior descentralização. O período foi pontuado por batalhas e pactos instáveis, como o Pacto Federal de 1831, que buscava organizar uma confederação de províncias. Contudo, o equilíbrio era frágil e a centralidade de Rosas em Buenos Aires gerava oposição constante. A queda de Rosas em 1852, após a Batalha de Caseros, representou uma virada. Derrotado pelas forças lideradas por Justo José de Urquiza, Rosas se exilou na Inglaterra. Essa derrota abriu espaço para a elaboração de uma nova ordem constitucional, consolidada na Constituição de 1853. Buenos Aires, insatisfeita com a perda de seu protagonismo, se recusou a aceitar a Constituição e permaneceu separada da Confederação Argentina em 1862. Durante esse período, o país esteve dividido entre duas entidades políticas, a Confederação, liderada por Urquiza, e o Estado de Buenos Aires, que mantinha sua própria estrutura institucional. A tensão chegou ao ápice na Batalha de Pavón, em 1861, quando as tropas de Bartolomé Mitre, de Buenos Aires, derrotaram as forças federais e assumiram o controle do governo nacional. A partir desse momento, Buenos Aires se consolidou como centro político e econômico da Argentina, inaugurando uma fase de centralização que marcaria a história do país. Mitre se tornou presidente em 1862 e o seu governo representou a tentativa de equilibrar os interesses provinciais com a hegemonia portenha. Um dos elementos centrais na consolidação do Estado foi a política externa. A Argentina participou da Guerra do Paraguai, entre 1864 a 1870, ao lado do Brasil e do Uruguai, contra o governo paraguaio de Solano Lopes. O conflito foi devastador para o Paraguai, mas também teve impactos na Argentina, fortalecendo o Exército Nacional e ampliando a presença do Estado nas fronteiras. Outro ponto decisivo foi a integração do território.
o Estado argentino buscou expandir o seu controle sobre regiões habitadas por povos indígenas, especialmente na Patagônia e na La Pampa. Esse processo culminou na chamada Campanha do Deserto, liderada pelo general Julio Argentino Roca, da década de 1870. A campanha resultou em massacres e deslocamentos forçados de comunidades indígenas, permitindo a incorporação de várias áreas ao sistema produtivo agropecuário. Embora apresentada como civilizatória pelos contemporâneos, hoje é reconhecida como um episódio de violência e expropriação. Do ponto de vista econômico, a consolidação do Estado coincidiu com a integração da Argentina ao mercado internacional. A expansão da pecuária e, sobretudo, da produção de trigo transformou o país em fornecedor de alimentos para a Europa industrializada. Esse processo foi favorecido pelo investimento em infraestrutura, especialmente ferrovias e portos, financiados em grande parte por capitais britânicos. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o crescimento da Argentina e como que eles foram pioneiros em algumas políticas. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre rivalidade, populismo, economia, descamisados e idolatria. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Entre 1880 a 1930, a Argentina viveu um período de grande transformação, marcado pelo crescimento econômico, pela imigração em massa e pela consolidação de uma elite política e social que dominaria o país por décadas. É o período onde muitos historiadores chamam de Argentina moderna ou até era oligárquica. O ponto de partida foi a ascensão de Julio Argentino Roca à presidência, no ano de 1880, consolidando a centralização do poder em Buenos Aires. A chamada Geração de 1880, composta por políticos liberais e conservadores, dominou a vida política argentina durante esse meio século, estabelecendo um sistema oligárquico baseado na exclusão popular e no controle das eleições. No campo econômico, a Argentina se integrou de forma plena ao mercado mundial como grande exportadora de produtos agropecuários. O país ganhou o apelido de Granero del Mundo, fornecendo carne, lã e, sobretudo, trigo para a Europa industrial. Esse modelo agroexportador foi sustentado pela chegada de capitais britânicos, que financiaram ferrovias, frigoríficos e bancos. A relação com a Grã-Bretanha, no entanto, consolidou uma dependência econômica que seria alvo de críticas ao longo do século XX. O crescimento econômico foi acompanhado por um fluxo maciço de imigrantes europeus, especialmente italianos e espanhóis. Entre 1880 a 1914, milhões de imigrantes chegaram ao país, transformando Buenos Aires em uma das maiores cidades do mundo. Inclusive, a Argentina, assim como o Brasil, tem uma questão delicada com a presença da população negra. E eu quero falar mais sobre isso em um episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai poder ouvir os episódios aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a década de 1930 marcou uma mudança na trajetória argentina. Até então, o país experimentava crescimento econômico contínuo e uma relativa estabilidade política. A crise mundial de 1929, no entanto, abalou profundamente esse equilíbrio. A queda drástica dos preços dos produtos agroexportadores reduziu as receitas do Estado e expôs a vulnerabilidade da economia dependente do mercado externo. O contexto de crise abriu caminho para o primeiro golpe militar da história argentina, no ano de 1930. Liderado pelo general José Félix Uriburu, o movimento derrubou o presidente Hipólito Yrigoyen, da União Cívica Radical.
O golpe inaugurou um ciclo de instabilidade que se repetiria ao longo de todo o século XX. Uriburu defendia um regime autoritário inspirado no corporativismo europeu, mas o seu governo durou pouco tempo. Logo, foi substituído por Agustín Pedro Justo, dando início ao período conhecido como Década Infame. Do ponto de vista econômico, o país buscou se adaptar à crise internacional. A assinatura do Pacto Roca-Runciman, em 1933, entre a Argentina e o Reino Unido, é emblemática desse período. O tratado garantia privilégios à carne argentina no mercado britânico, mas em troca concedia amplos benefícios às companhias inglesas, que controlavam setores estratégicos da economia argentina, como ferrovias e frigoríficos. Para muitos, o pacto simbolizou a submissão da Argentina a interesses externos. Nesse cenário, o descontentamento social crescia em muito. Trabalhadores urbanos e setores médios, que haviam conquistado o protagonismo político sob Irigoyen, viram-se novamente marginalizados. Greves e manifestações foram reprimidas, mas ao mesmo tempo surgiram novos movimentos sindicais e políticos que ampliaram a base da contestação. O mundo externo também influenciou a Argentina. A ascensão do fascismo na Europa inspirou setores militares e nacionalistas, que viam no autoritarismo uma alternativa à chamada decadência liberal. Ao mesmo tempo, a Segunda Guerra Mundial colocava a Argentina diante de dilemas diplomáticos. Inicialmente, o país manteve neutralidade, posição que refletia tanto a divisão interna entre simpatizantes dos aliados e do eixo, quanto os interesses econômicos da elite exportadora. Apenas em 1945, já ao final do conflito, a Argentina declarou guerra à Alemanha nazista, em grande parte por pressão dos Estados Unidos. O golpe de 1943, liderado por um grupo de oficiais conhecido como Grupo de Oficiais Unidos, o GOU, pôs fim à Década Infame. Esses militares defendiam um projeto nacionalista e autoritário, contrário à corrupção das oligarquias. Entre eles estava o coronel Juan Domingo Perón, que rapidamente se destacou. Perón assumiu a Secretaria de Trabalho e Previdência Social e, a partir dessa posição, iniciou uma aproximação com o movimento operário. Esse elo com os trabalhadores seria a base de sua futura ascensão ao poder. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Argentina entrava em uma nova era. O coronel Juan Domingo Perón, apoiado por setores militares e, sobretudo, pelo movimento operário, tornou-se o principal protagonista. Em 1946, ele foi eleito presidente com ampla base popular, inaugurando o peronismo como força política central de todo o país. O governo de Perón, entre 1946 a 1955, promoveu uma série de reformas sociais e econômicas. Sua política de justicialismo buscava um equilíbrio entre capital e trabalho, defendendo justiça social, independência econômica e soberania política. Sob o seu governo, houve aumento dos salários, ampliação dos direitos trabalhistas e fortalecimento dos sindicatos. Ao mesmo tempo, o Estado assumiu um papel mais ativo na economia, nacionalizando empresas estratégicas e investindo em infraestrutura. Outro elemento fundamental foi a figura de Eva Perón, conhecida também como Evita, a esposa de Perón. Evita se tornou símbolo da luta pelos pobres e pelos direitos das mulheres, liderando a Fundação Eva Perón e desempenhando um papel importante na conquista do voto feminino em 1947. Sua morte prematura em 1952 não diminuiu a sua influência simbólica, a consolidando como mito político. É claro que o peronismo também enfrentou críticas. Setores da elite e da Igreja Católica acusavam Perón de autoritarismo, repressão à oposição e culto excessivo à personalidade. Em 1955, um golpe militar conhecido como Revolución Libertadora depôs o Perón, que partiu para o exílio. A partir daí, a Argentina viveu um ciclo de instabilidade. Diversos governos civis e militares tentaram lidar com a força persistente do peronismo, que, mesmo proscrito, mantinha apoio popular. A alternância entre repressão e tentativas de reintegração do movimento marcou as décadas de 60 e 70. Em 1973, após anos de proscrição, Perón retornou ao país e foi novamente eleito presidente. Porém, a sua morte em 1974 deixou o governo nas mãos de sua esposa Isabelita Perón, cuja gestão foi marcada por crise econômica e aumento da violência política. Grupos armados de esquerda, como os montoneiros, intensificaram ataques,
enquanto grupos paramilitares de direita promoviam repressão violenta. Esse cenário de caos favoreceu o golpe militar de 1976, que instaurou uma das ditaduras mais violentas da América Latina. O regime militar entre 1976 a 1983 promoveu o chamado Processo de Reorganização Nacional, que combinava políticas neoliberais com repressão brutal. Milhares de opositores foram sequestrados, torturados e mortos em centros clandestinos de detenção. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas desapareceram durante a chamada Guerra Suja. No campo econômico, o governo implementou medidas de abertura e liberalização, mas a dívida externa disparou e a desigualdade aumentou. A ditadura também buscou se legitimar pelo nacionalismo, como aconteceu com a Guerra das Malvinas em 1982, quando a Argentina tentou recuperar as ilhas ocupadas pelo Reino Unido. A derrota militar acelerou a queda do regime. Em 1983, a pressão popular levou à redemocratização. Raul Alfonsín, da União Cívica Radical, foi eleito presidente, encerrando o ciclo militar. Como afirma o historiador Daniel James, abre aspas, a história argentina do pós-guerra é a história da luta em torno do peronismo, sua força e sua repressão. Fecha aspas. O governo Alfonsín enfrentou dois desafios centrais: reconstruir a ordem democrática e lidar com a herança da ditadura. Um marco importante foi a criação da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, o CONADEP, que produziu o relatório Nunca Mais, documentando os crimes da repressão. Além disso, ocorreram julgamentos das juntas militares, pioneiros no mundo em responsabilizar ditadores por violações dos direitos humanos. Contudo, a pressão dos militares levou à aprovação de leis de anistia parcial, que limitaram a responsabilização, algo revisto apenas décadas depois. No campo econômico, Alfonsín herdou uma crise profunda, marcada por hiperinflação e endividamento externo. Seus esforços de estabilização, como o Plano Austral em 1985, tiveram sucessos pontuais, mas não resolveram a fragilidade estrutural. A instabilidade econômica levou à antecipação do fim do seu mandato em 1989, quando assumiu Carlos Menem, do Partido Justicialista, um peronista. O governo Menem, de 1989 a 1999, promoveu uma proposta mais liberal. Implementou privatizações em grande escala, dolarizou setores da economia e promoveu a abertura comercial. O ministro da Economia, Domingo Cavallo, implementou o Plano de Convertibilidade em 1991, que atrelava o peso argentino ao dólar em paridade de 1:1. A medida estabilizou a inflação e gerou crescimento inicial, mas ao custo de perda de competitividade, além do aumento da dívida e desemprego. Nos anos 2000, a crise atingiu um novo auge. Em 2001, o país mergulhou em colapso econômico e político. O sistema de convertibilidade ruiu, bancos congelaram contas da população, no chamado Corralito, e o presidente Fernando de la Rúa renunciou em meio a protestos massivos. Esse episódio marcou uma das maiores crises da história argentina, com impactos sociais bem profundos. A saída veio com os governos de Néstor Kirchner, entre 2003 e 2007, e Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007 a 2015. O kirchnerismo promoveu políticas de recuperação econômica baseadas em maior intervenção estatal, além de renegociação da dívida externa e fortalecimento do mercado interno. Também houve avanços em direitos humanos, como a reabertura dos julgamentos de crimes da ditadura. Contudo, o período também foi marcado por polarização política, denúncias de corrupção e conflitos com setores da mídia e do agronegócio. Em 2015, a eleição de Maurício Macri, líder da coalizão Cambiemos, representou a tentativa de uma guinada liberal, com promessas de abertura econômica e redução da intervenção estatal. Porém, dificuldades financeiras e endividamento externo reacenderam tensões. Em 2019, retornou ao poder a coalizão peronista, com Alberto Fernandes como presidente e Cristina Fernández de Kirchner como vice. A Argentina contemporânea vive sob o signo da alternância entre projetos liberais e intervencionistas. Em 2023, outro liberal foi novamente eleito, dessa vez Javier Milei. E até o momento desse episódio, é ele que está no poder na Argentina. O país enfrenta desafios estruturais, como inflação crônica, dívida externa, desigualdade social e fragilidade institucional. Apesar disso, mantém papel central na América do Sul, seja pela sua tradição cultural ou seja pela sua relevância política no cenário regional.
Como resume o historiador Luiz Alberto Romero, abre aspas, a história argentina contemporânea é a história de promessas e frustrações, de tentativas de construir estabilidades em meio a crises recorrentes. Fecha aspas. Esse ciclo de esperanças e crises continua marcando o país, que segue sendo um laboratório político da América Latina. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Guerra das Malvinas, o segundo se chama Ditadura Argentina e o terceiro se chama Peronismo. Agora, bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Argentina, estamos pensando na história de um país marcado por lutas de independência, instabilidade política e transformações sociais profundas. Originalmente habitada por diversos povos indígenas, a região foi colonizada pelos espanhóis no século XVI, com Buenos Aires se tornando um importante centro portuário. Em 1816, inspirada pelos ideais iluministas e pelas independências na América Latina, a Argentina proclamou a sua separação da Espanha, sob lideranças de figura como José de San Martín. O século XIX foi turbulento, com disputas entre unitários e federalistas, com guerras civis e tentativas de organizar um Estado nacional. A partir da segunda metade do século, a Argentina viveu um período de prosperidade econômica baseado na agroexportação, atraindo milhões de imigrantes europeus e transformando a sua sociedade. As desigualdades sociais e os conflitos políticos permaneceram, gerando crises recorrentes. No século XX, o país alternou entre governos democráticos e regimes militares. A figura de Juan Domingo Perón e do peronismo marcou a política argentina, com grande apelo popular, mas também com grandes divisões. A ditadura militar entre 1976 a 1983 foi um período de repressão brutal, resultando em milhares de pessoas desaparecidas. Inclusive, os ditadores argentinos foram colocados no banco dos réus e foram condenados a pagar pelos seus crimes. Isso contribuiu para uma construção coletiva de memória sobre o que foi a ditadura nesse país. É muito difícil você ver um argentino pedindo a volta da ditadura, diferentemente de outros países como o próprio Brasil, onde a anistia impediu que criminosos fossem responsabilizados pelos seus atos. E hoje, infelizmente, não é difícil ver alguém que defenda a volta da ditadura. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!